Muito bem, esse assunto agora, ele é polêmico. Ele é polêmico. O entendimento e o discernimento são diferentes e gera polêmica. Você que não é o adúltero pode se casar de novo. Ô pastor, o senhor está indo contra a palavra? Não, eu não sou maluco de ir contra a palavra de Deus. Eu sou fiel à palavra. Procuro ser cada vez mais. Mas alguns equívocos são feitos e duram até 200, 300 anos. E o Espírito Santo mostra e manda a gente falar. E eu não sou desobediente, eu tenho que obedecer a Deus. Nós vamos ver o texto de 1 Coríntios 7, primeiramente do versículo 10 ao 16, e depois, vamos ver também o 23, né? E depois vamos ver os versículos de 17 até 24. O 23 está incluído novamente. Não é? Muito bem, então vamos à primeira parte, que é do versículo 10 ao 16 de 1 Coríntios 7. Vamos versículo a versículo, buscando o entendimento e o discernimento, porque quando você discerne, você não erra mais. Né? A esposa não se separe do marido. Mas antes eu quero fazer uma observação. É preciso que você discerna, antes da leitura, que um crente carnal existe. E é aquele que desobedece à palavra. Ele faz do jeito dele. Ele faz como o mundo está dizendo para ele. Um mundo de pessoas dão as suas opiniões diferentes da palavra de Deus e ele segue o que o mundo diz. Isso é um crente carnal. Você tem que discernir de um crente espiritual, aquele que obedece à palavra. Os casamentos não dão certo quando um crente espiritual casa com um crente carnal. Não demora muito a dar problema e até separação. Mas vamos agora ao texto. Versículo 10 de 1 Coríntios 7. A esposa não se separe do marido. Quem é espiritual obedece. Tem desentendimentos, tem probleminhas, mas não se separe do marido. Deus deu inteligência, deu sabedoria para vocês se entenderem. Não se separe do seu marido. Se separar, permaneça sem se casar, ou então se reconcilie com o seu marido. Olha aí, separou, não aguentou, perdeu a estribeira, foi para a casa da mãe. Fica lá quieta, medita, reflete, né? Aparece logo alguém querendo namorar, querendo casar. Opa, não, eu não vou namorar ninguém, muito menos casar com ninguém, e eu estou pensando aqui, refletindo, refazendo os pensamentos, meditando, eu estou pensando em me reconciliar com meu marido. Essa é a orientação para o crente espiritual. O marido não se divorcie de sua mulher. O texto é tanto para a mulher, a esposa, quanto para o esposo, o marido. Né? Deus sempre fala para os dois. Deus sempre fala para o casal. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Agora vamos à mulher. Se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Então o texto é tanto para a mulher espiritual quanto para o homem espiritual, aqueles que obedecem à palavra de Deus. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido.
Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Olha aí, o teu cônjuge não é crente, não se converteu a Jesus, mas ele concorda em viver com você. Eu me lembro de minha mãe era crente, meu pai não era. Viveram juntos a vida inteira, ele nunca foi crente, mas concordou em viver com ela. Eles viveram juntos mais de 50 anos. Eu fui às bodas de ouro deles. Já são falecidos, mas a minha mãe obedeceu a palavra. Não se separou do meu pai nunca. Eu vi muitos problemas, desentendimentos, são normais, mas a minha mãe permaneceu firme na palavra. Não se separou do meu pai. Cumpriu a palavra de Deus. O crente obediente, o crente espiritual, ele obedece a palavra de Deus. Agora o outro versículo, o versículo 15. Todavia, se o descrente, olha aí, se o descrente se separar, que se separe. Olha a libertação que Deus está dando, e as pessoas não entendem. O descrente é aquele que não obedece, é o crente carnal, ou nunca foi crente, sempre foi carnal. O descrente, em outras palavras, o desobediente, se separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Não é? Você, mulher, outro versículo, como sabe se salvará seu marido? Ele foi embora, te abandonou, casou com outra pessoa, já tem filhos, e você fica preocupada com a salvação dele. Como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Fica debaixo de servidão, fica preocupado com o outro que foi embora, preocupado. 5, 10, 15, 20 anos, está debaixo de servidão e não tem paz. Deixa eu fazer a primeira pergunta para você. Você tem certeza que o seu casamento foi uma união pela vontade de Deus ou pela vontade de vocês dois? Que a Bíblia fala que Deus uniu, o homem não separe. Está em Marcos 10, versículo 9, e está em Mateus 19, versículo 6. O que Deus uniu, o homem não separe. Mas você tem certeza que Deus uniu o teu casamento? Esse é o discernimento. Deus uniu o teu casamento ou vocês se uniram por vontade própria? Aí está uma grande diferença. O descrente vai embora, ele é desobediente a Deus, abandonou a luz do Evangelho e voltou para as trevas do mundo que desobedece a Deus. O adúltero é ele, o cônjuge que foi embora, é ele que é o adúltero ou é a adúltera, pois se casou novamente desobedecendo ao versículo 11. O que é que diz no versículo 11? Se separar, permaneça sem se casar, ou então se reconcilie com o seu marido ou com a sua esposa. Mas ele, o cônjuge, ignorou totalmente. Não vou me reconciliar nada e vou me casar sim. Então, desobediente totalmente à palavra. Se divorciou de você pela lei dos homens e não procurou se reconciliar em nenhum momento. Já tem até filhos do outro casamento. O crente obediente a Deus foi abandonado, segunda pergunta, e deve ficar ligado ao descrente, aquele que abandonou, ao desobediente? Que comunhão tem as trevas com a luz? Segundo Coríntios 6,14, que diz assim, não se ponham em julgo desigual. Você casou com julgo desigual, já desobedeceu a palavra. Como é que Deus une um casamento em julgo desigual? E você casou com um crente carnal, que não obedece a palavra. Um julgo desigual. Você obedece a palavra. Não, ele é crente, mas é carnal. Você é crente espiritual. Você obedece a palavra, ele não obedece a palavra. E julgo desigual. Né? A gente pensa que julgo desigual é casar com um macumbeiro, casar com um católico. Não. Você casa com um crente dentro da igreja evangélica e ele é julgo desigual.
e você pensa que não é. Olha o engano aí. Como é que Deus une um casamento desse? E você está completamente equivocada ou equivocado. Não, Deus nos uniu. O que Deus uniu, o homem não separe. Mas Deus não uniu coisa nenhuma. Julgo desigual, Deus não abençoa. É por conta do casal. A bênção é por conta dos dois. E bênção de ser humano é incompleta. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Eu diria aqui com crentes carnais também. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que comunhão pode ter a luz que está em você com as trevas que está nele ou está nela? E vocês acham que Deus está aprovando? Você está livre. Você não está debaixo de servidão dessa pessoa que não obedece a Deus e foi embora. E se casou com outro, já tem filhos, outra vida, já não pensa nem mais em você. E você fica preso nele, em servidão, como diz o versículo 15. Você não está debaixo de servidão, não é servo dele. E você foi feito por Deus para viver em paz. E você está o quê? Há 5, 10, 15, 20 anos sem paz. Porque está pedindo. Outra pergunta, você vai orar pedindo a Deus que o seu cônjuge abandone o outro casamento, os outros filhos, para voltar para você? Está se esquecendo do livre-arbítrio que Deus dá às pessoas? Ele escolheu ir embora. Ele escolheu te abandonar, e ele foi. Isso é livre-arbítrio. Mas você está há 10, 15, 20 anos orando para que Deus volte. Deus pode voltar? Ele pode. Mas Deus não força ninguém a voltar. Ou então, você vai orar pedindo para que ele morra, para você poder casar com outra pessoa obediente a Deus, como diz a palavra. A palavra diz, se a pessoa morrer, você está livre para casar com outra pessoa, mas que seja obediente a Deus. Então você vai ficar pedindo a Deus para o cônjuge que te abandonou, morra para que você fique livre para casar com outra pessoa? Ei, isso é amor ao próximo? Não? Outra pergunta, o crente obediente a Deus foi abandonado, ou não, desculpe, se o descrente foi embora, mas não se uniu a ninguém e continuou a frequentar uma outra igreja da mesma fé, existe chance de reconciliação? Aí sim. Ele saiu, é descrente, saiu, mas está provando que é crente, que é obediente à palavra. Ele não procurou outra pessoa, né? Ele está frequentando outra igreja da mesma fé e ordem. Então está obediente à palavra. Aí existe chance de reconciliação? Sim. Nesse caso, sim. Então, você ore a Deus, peça ao Senhor a reconciliação. Aí sim, se o outro lá saiu, esquentou a cabeça e saiu, mas não está namorando, nem está com outra pessoa, e está frequentando a igreja direitinho, e essa notícia chega até você, aí tem chance de reconciliação? Aí tem, porque ele não é tão descrente assim. Saiu por um motivo de conflito forte, mas continuou obediente à palavra. E você também está obediente à palavra. Não procurou ninguém, né? E continua ali, fiel, né? Então, nesse caso, tem chance a reconciliação. Aí Deus trabalha. Aí esse casal se reconcilia, porque os dois estão diante de Deus se consertando e reconhecendo cada um o seu erro, o seu engano, e
pedindo perdão a Deus. Deus aí trabalha num, trabalha no outro, e a chance de reconciliação existe, né? Vamos ver agora o versículos 17 a 24. Esses versículos nada tem a ver com o versículo 15, né? Dizendo que Deus designou para que você fique assim, nessa situação indefinida. E segundo a condição que Ele lhe chamou. Tem a ver com a sua condição que Deus lhe chamou. Se você é circuncidado, continue circuncidado, não tem problema nenhum. Se você é escravo, continue escravo, não tem problema nenhum. Deus aceita do jeito que Ele nos chamou. E Ele, você crê que Deus lhe designou para ser escravo, escrava, submissa a um cônjuge desobediente, em comunhão com as trevas? Ou Ele libertou você desse cônjuge desobediente? Versículo 15, você não está debaixo de servidão a essa pessoa, pois Deus fez você para que você viva em paz. Ele, no versículo 15 de 1 Coríntios 7, é a libertação que Deus dá para você. Não se tornem escravos de homens, vocês foram comprados por alto preço. Você não tem que ser escravo ou escrava desse cônjuge que ignorou você, ignorou a Deus, ignorou a palavra, já casou com outra pessoa, já tem filhos, já tem outra vida. Você não tem que ser escravo desse cônjuge, porque vocês foram comprados por Jesus. Jesus veio trazer libertação, veio trazer paz. E o versículo 15 está trazendo essa libertação a você, desse cônjuge desobediente, descrente, que chutou o balde. Ele não quer saber de Deus, nem da palavra de Deus, muito menos de você. Então você está livre. E precisa viver em paz, versículo 15. É o versículo 23, não se tornem escravos desses homens, dessas mulheres. Vocês foram comprados por alto preço. Versículo 23, de 1 Coríntios 7, e vocês precisam viver em paz. Então, quantas pessoas obedientes a Deus, fiéis à palavra, estão debaixo de servidão há anos, diante de descrentes, desobedientes, que andam nas trevas por decisão própria deles. Em nome de Jesus, pelo texto de 1 Coríntios 7, principalmente o versículo 15, vocês estão livres, não são vocês os adúlteros, não são vocês que foram embora, vocês não são os desobedientes, os descrentes, vocês continuaram fiéis à palavra. Deus retira a servidão a essa pessoa, você não está debaixo de servidão. E Deus fez você para viver em paz. Esse inferno, essa falta de paz há tantos anos na tua vida, acabou agora. Em nome de Jesus, você é livre. Livre. Ele é que foi embora, ela é que foi embora, não foi você. Você está completamente certa diante de Deus. E Deus, nesse versículo 15, libertou você desse cônjuge. Oh, meu Deus do céu! Essa interpretação equivocada tem levado tantos à tristeza, à servidão e a não terem paz há tantos anos, quando Deus nos libertou disso. Jesus não veio trazer servidão e falta de paz para as pessoas. Ele veio trazer libertação. Então, meu irmão, minha irmã, se a sua situação é essa, exatamente essa, que nós aqui analisamos com você, você está livre. Ore ao Senhor, agradeça a Ele e ore pedindo o seu novo cônjuge. Você está livre há muito tempo. Não perca mais tempo. Em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Amém.
Eu já estou comemorando a tua vitória, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia.